Vou fazer apenas menção das peças do santuário. A arca de madeira de acácia, revestida de ouro, onde guardaria o testemunho. Deus diz, o testemunho são as pedras. Daria no futuro, Deus ainda não deu aqui, ele traria duas pedras, ele traria os mandamentos, a base moral de todo o restante da lei. Essa é a base, é a mais básica, e dali para frente ia ter a construção de vários mandamentos. Esses seriam guardados nessa caixa de madeira revestida de ouro, que seria chamada de Arca da Aliança. Aliás, eu vou ler quantos nomes ela teve. Aparece Aron, Aron significa caixa. Aron Hashem, a casa do nome, ou a arca de Deus. Aron Habrit, a arca da aliança, do pacto. Aron Haedut, a arca do testemunho. Aron HaKodesh, a arca santa, sagrada. Aron Os, a arca da força. Então, esses eram os nomes que apareceram nas escrituras durante a história. Esta arca, então, ela tem um tampo. Esse tampo foi chamado propiciatório. Esse tampo é o chamado Hakaporete, caporete, ou caporete, é capô, caporete, de capará. Capará é aquele Kippur, Yom Kippur, dia do perdão. Então a ideia é que nessa tampa um perdão acontece. A tampa que se põe em cima da arca, ela tem bordas e ali se depositava sangue sobre aquela arca. Nas extremidades da tampa saía 2 querubins. Esses 2 querubins, querubim vem de karov. Karev é isso mesmo. Kirov, na verdade, kirov, o C é mudo, kirov, não K. Kirov e, no plural, queruvim. Kirov quer dizer próximo, e é a figura de um anjo com asas grandes e que vive perto de Deus, e Deus habita queruvim. Engraçado que no texto, onde está escrito, a tradução nossa, Deus habita entre os querubins, ou Deus habita no meio dos querubins, mas na original tá, Deus habita queruvim. Ou seja, Deus habita querubins. Não diz se é entre, não se é sobre, por quê? Porque ele não pode ser limitado geograficamente. Então, se eu falo entre, sobre, ao lado, eu já coloquei um limite. Então, a palavra original não diz isso. Então, a palavra kirov, é perto. Então, é uma categoria de anjos que vivem muito perto. Quando você estuda Ezequiel 28, você nota que foi dentre essa categoria vou chamar anjos, mas não são querubins. Dentro dessa categoria de seres criados, é que foi tirado um querub que passou a habitar. Deus falou, você é o único que vai ficar perto de mim na montanha sagrada, no Monte Santo, e você vai ser o guardião dessa santidade e vai ser como que um correspondente. Eu vou falar para você e você vai esparramar para todo o universo de seres criados. Isso antes da criação do próprio homem matéria. E assim esse Krov se torna rebelde e contamina toda a atmosfera do reino espiritual. Profanou. E ele foi caído em terra, lançado em terra, em forma de cinza e pó da terra. Ele caiu no pó da terra em forma de cinza queimado. Isso é lá na frente, na hora de fazer as oferendas, vamos entender por que tinha que usar a cinza de uma novilha vermelha para começar. Toda a inauguração desse tabernáculo vai ser através da novilha vermelha, que vai ter, eu creio que é um símbolo de Satanás caído,
vermelho, porque o vermelho indica a natureza humana com o pecado humano, né? Ainda que os pecados sejam vermelhos, mas deixa isso para a próxima, quando chegar lá. Mas eu já quero ir adiantando o seguinte, que essa categoria de anjos que estava na borda do propiciatório, da tampa da arca, esses dois anjos, e você, eu peço, por favor, assista o vídeo, o tabernáculo que eu enviei aqui no grupo, para que você entenda o real sentido. Você vai ver muito bem, porque lá está em matéria. Nós fizemos todas as peças, a arca, o propiciatório, a arca com a tampa, fizemos a mesa dos pães, fizemos o castiçal, e lá você vai ver materializado tudo isso, ok? Então, fica mais fácil de entender. Você, então, esse querubim, dois se encontram com as asas em cima. E o que diz sobre eles, né? Já a natureza é ficar perto de Deus. E indica que Deus ficará perto do homem. Porque esse querubim tinha que ser feito com rosto humano, rosto de homem. Alguns escritos antigos, tradição oral, diz que este rosto, deixa eu ver até confirmar isso bem mesmo, que há uma hipótese, né, um vasto campo de hipóteses que existe sobre esses símbolos de criaturas celestes, impossibilita, como tem muitas hipóteses, impossibilita dar uma ideia exata do que eram. Eles eram feitos de ouro batido e cada um era colocado numa extremidade do tampo, e a palavra querubim foi mencionada pela primeira vez em Gênesis 3:24, onde Deus coloca querubim para guardar a árvore, guardar o caminho, para que ninguém entrasse no caminho da árvore da vida. Então, também temos a menção do rei Salomão, né, que ele esculpiu o querubim de madeira de oliveira, quando ele fez o templo. E alguns rabinos do Talmud souberam por tradição que os querubins tinham o rosto de crianças. Isso está escrito na Sukkah 5b e na Hagigah 13b. Então, um era rosto de menino e outro rosto de menina, segundo tradição. Na palavra original, no hebraico original, eu estou aqui com a Torá e até fiz questão de colorir aqui, ó. Está escrito assim, sobre esses querubins. Que as asas deles estarão como uma tenda, a palavra é exatamente essa, ou seja, estendidos, tocando um ao outro e para o alto. Então, eles estarão levantando as suas asas. Acho que tem até um pequeno desenho aqui, mas, por favor, olha lá na... Espero que dê certo. Olhe lá no vídeo tabernáculo que eu mandei. Então, eles estariam com as duas asas levantadas, primeira descrição sobre as suas asas, e sobre a tampa. Então, eles estão cobrindo a tampa, fazendo uma tenda com as suas asas, um de frente para o outro. Pneihem, e a face deles, Ish, a face deles, homem, Ish al-Achav, um homem para o seu irmão. Isso que está escrito original. A nossa tradução está assim, e suas faces, uma frente à outra, olhando para o tampo. Serão assim as faces do querubim. Mas o original está escrito que a face deles, homem para o irmão, homem para o seu irmão, como se fossem dois irmãos, um olhando para o outro, homem, com rosto de homem, e também ao mesmo tempo um para o outro, mas sobre a tampa. Então ele está aqui assim e olhando para o outro. Alguns dizem olhando para a tampa, mas o rosto deles é como um homem diante de outro irmão. Não sei porque até agora eu não encontrei nenhuma tradução dizendo isso. Segundo a tradição
oral, eles sempre interpretaram, sempre entenderam, ou quando vem para o português, eu não sei se sofre essa coisa de que ficar colocando frente a frente, um de frente para o outro, que é verdade, mas omite a palavra ish, que é homem, e omite a palavra irmão dele. Mas parece que o homem parece que Deus, quando fez esses querubins, ele tinha, ou quando fez o homem, melhor dizendo, que o homem é posterior aos querubins, então o homem ganha esse status de ficar perto, quando ele fica de face com seu irmão. Engraçado, né? Caim e Abel. Caim, onde está o teu irmão? Acaso sou eu o guardião do meu irmão? O querubim era um que tinha que ficar perto do outro. Isso aqui leva para uma unidade entre homem e homem, para não perder o vínculo, não perder. Agora, se era realmente rosto de um homem mais um homem menino e uma menina, rosto humano, aí fica muito lindo, porque quando Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Capítulo 1. Antes que existisse o Adão de terra, o Adão terráqueo, ele era homem espírito, e no espírito, homem e mulher. Menino e menina, querubim e querubim. Isso é maravilhoso, do meu ponto de vista. Não sei explicar tudo, mas pelo hebraico original, a gente vê aqui a presença de homem junto com o querubim e Deus chamando de próximo a mim. Então eu creio que essa figura de Satanás, querubim, era um rosto de homem, bem humano mesmo, e na queda dele, ele vai exatamente para Eva, ficar frente a frente com ela, agora não em forma de homem, mas em forma de serpente, e ele coloca a natureza dele caída agora no homem e na mulher. E Deus quer que eles sejam querubins, próximo a Deus. É a restauração da glória de Deus no homem perdido quando entrou em contato com a serpente. Vamos lá. Então a tampa, ok? A caixa, o aron, a tampa, tem decoração, hakaporet, capará, perdão. A tampa tem a ver com perdão, porque ali, o Senhor diz, dali eu falarei contigo, do meio desses dois querubim e de cima da tampa, ali falarei contigo. Meu Deus, ali é o ponto de encontro. Quando o ser humano está face a face, olhando como se o outro fosse seu irmão, e o sangue do Cordeiro entre eles, purificando, ali Deus fala. Meu Deus, que coisa forte, Pai eterno. Essa é a presença de Deus. E Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Onde realmente manifesta perdão, pureza, amor, relacionamento, face a face, irmãos, quebra-se as barreiras, ali Jesus está. Essa é a condição. Foi isso que Satanás roubou. E é isso que ele rouba constantemente, ou roubou até que não pudesse mais existir essa relação de reconciliação. Satanás veio fazer separação. Aliás, a palavra morte é essa ideia de separado. Então, tudo que provoca separação e rompimentos e dores é a obra desse querubim caído, da sua natureza satânica. Mas tudo que volta a fazer com que um homem olhe para o outro como seu irmão, face a face, e pelo sangue, assim que Deus apresenta-se, fala no meio, Jesus está ali quando 2 pessoas se reconciliam, quando quebra as barreiras em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus, eu estou empolgado com isso aqui, viu? Cada vez que a gente vai mexendo no assunto, mais bonito vai ficando. Isso só porque eu falei que eu só ia descrever as peças, mas não estou conseguindo, eu estou parado nesse querubim.
Aleluia! Próxima peça que o Senhor descreve, a mesa dos pães, a shulchan. Shulchan é mesa. Esta mesa agora ia ser também as medidinhas lá em cúbitos, né? Os cúbitos. Quando fala cúbito ou côvado, né? A arca era côvado, aqui é cúbito. Fala que era palmos. Côvado é daqui até aqui. São o côvado do homem. Então essa medida vai, depende da pessoa, 46, 47, 48, 49, 50. Cada homem é diferente um do outro, cada ser humano. Eu medi o meu deu 47, 4 e 7. Essa é a medida que Deus colocou para a minha vida. Essa é a medida quando nós fomos fazer os muros da casa de oração. Foi muito interessante que o pintor chegou e falou para mim, vai fazer em estilo de pedra a pintura e tal. Eu falei, como se fosse blocos de pedra grande. Aí ele disse, e eu vou pôr uma maior, outra menor. Aí veio na minha mente, não, coloca a medida de um côvado. Aí ele falou, não sei o que é côvado. Eu disse, mede o seu braço. Eu ia falar, pega o seu braço, mede daqui até aqui, e à medida que der, você faz as divisões para fazer a pintura do muro em riscas, como se fossem pedras. E aí, em vez de eu falar o dele, como eu estou responsável pela obra, a construção dos muros da Jerusalém aqui do sítio, eu disse para ele, mede o meu côvado. E ele mediu, deu 47. E aí ele pegou essa medida e passou para uma régua e foi no muro, e o nosso muro está quase 2,5 de altura. Quando ele colocou os 47, deu exatamente 5 medidas de 47 a altura do muro, sem passar 1 centímetro, sem passar meio centímetro. Se fosse 47,5 não tinha dado certo, se pudesse 48, se pudesse 46,8 não dava certo. Foi tão preciso que eu tomei um susto na hora. Eu falei, não, esse muro está dividido em 5 partes do côvado da minha medida. Quem é o homem que determina a medida para o universo? Tudo foi feito por ele e para ele. É a medida da estatura do varão perfeito, Yeshua. Ele é o que ia realmente substituir ou ser o primeiro, né? Que o querubim caído era o aferidor da medida. Ele era para aferir. Tudo ele deveria ter aferido pela vara de medir, que é Yeshua. Ele saiu da medida. Ele mudou o coração. Aquele querubim caiu. E ele colocou outras medidas para o mundo. Ele quer colocar tudo na régua dele. Ele quer ser o Senhor da criação. Ele quer com que o mundo se comporte pelo comportamento dele, pela natureza dele, pelas medidas dele. E ele inverteu tudo, mas a medida original da criação do mundo é a estatura do varão perfeito. É o seu côvado, é o seu palmo, é o seu pé. Esse é o homem padrão do qual foi tirado as medidas do mar, as medidas dos céus, as medidas dos abismos, as medidas da largura e da profundidade de tudo que existe na terra, de cada folha que existe. Tudo é de Cristo Yeshua, tudo é do Mashiach. Ele é a medida perfeita. Querubim era só para aferir as medidas. O dia que ele parou de aferir pela medida do varão perfeito, ele caiu. E ele tentou fazer um reino onde ele pudesse fazer com que os homens distorcessem as medidas de Deus. Mas agora Deus vem e ensina a Moisés, faça-me um tabernáculo e segue essas medidas exatas e perfeitas, porque assim eu me apresento para vocês e vocês terão um comportamento pela minha régua e serão prósperos, abençoados, felizes demasiadamente, cabeças e não cauda. Vamos seguir a régua de Jesus? A régua do Cordeiro, a régua e as cores e as texturas, tudo para o Cordeiro na nossa vida. Desde a nossa mínima partícula do
mundo metal, do reino do metal, ao reino animal, ao reino mineral. Tudo que está em nossa vida, e o reino vegetal, mineral, vegetal, tudo em nós ser para Deus e ofertado a Ele, para que Ele habite neste santuário, no seu santuário. Essa é uma grande lição. Próxima, a mesa dos pães. A mesa, a shulchan lechem, a shulchan de pão. Essa mesa de pães, ela é para colocar 12 pães. Toda semana o sacerdote trocava os pães. Diz os sábios de Israel que todos os pães passavam por um milagre. Eles eram colocados, na semana seguinte eram retirados. Porque não era para Deus comer. Tanto é que eles tinham que ser levados e apresentados perante o povo vê eles na forma, e todos diziam, realmente o pão está aí. Quem comia era o sacerdote, era o representante de Deus, e não Deus. Deus nunca recebeu comidas para ele comer. Tudo que era levado, ou era queimado, ou virava alimento para os classes sacerdotal, ou até uma parte para doações para o povo também, para as pessoas. Mas, veja bem, tudo isso era um símbolo, tudo isso era uma figura do que Moisés viu no céu. Então, o real, o verdadeiro e o eterno é de cima. Mas, que simboliza isso aqui? Alguns dizem que é a provisão. Deus, muito embora tenha um castiçal que é de luz, nós vamos falar, mas também é do mundo material, ou seja, ele não vai se preocupar apenas em prover a parte espiritual para o homem, ele também vai dar o sustento, o parnassá, o pão diário. O homem não terá. Por isso que Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, não deixe-nos faltar, Senhor. Abasteça-nos. E alguns espiritualizam e colocam também o pão da palavra, mas a palavra já está lá na luz do castiçal. Na verdade, Deus está falando que eu não vou deixar vocês passarem necessidade alguma. Haverá o pão enquanto vocês trouxerem para a minha presença o vosso pão, a vossa oferta, você também comerá abundantemente, não sentirá falta. Nem no deserto faltou maná. Yeshua diz, os vossos pais comeram maná no deserto, mas foi temporário, morreu. Eu sou o pão da vida. Quem comer aqui nunca mais tem fome, nunca mais tem sede que beber dessa água. Eu sou o pão eterno. Mas também eu te digo, estes que largaram tudo por amor a mim, terão nessa vida 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Ou seja, sempre a Escritura promete uma vida abundante. E o pão é o elemento base para a sustentação da família. E assim ele está dizendo, vocês não terão falta de nada. Nada, 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 nada. Então essa mesa tem 12 pães. Por que 12? Porque eram 12 tribos. Então eu vou prover para todas igualmente, não vai faltar nada para ninguém. Ah, mas esse é menos importante. Não existe isso. Deus provê para todos, até para os pequenos pássaros que têm uma vida breve. Deus coloca, até as flores também que têm duração curta, Deus reveste de beleza e santidade, perfume. Quanto mais vocês que valem mais do que flores, do que pardais, Jesus disse. Então não tenha medo, você não ficará. Confia em Deus, você que ama, e Ele proverá, Ele te dará, Ele abrirá portas, Ele te fará prosperar. Você terá pão para si e para o próximo. Aleluia! Outro objeto, terceiro objeto, a menorá, o candelabro, como nós falamos. E alguns dizem que o candelabro simbolizava a árvore da vida. Outros dizem os 7 Espíritos de Deus. Pode ser tudo isso. Outros dizem que é uma planta do templo. Átrio exterior, santo e santo dos santos. 3 fases.
outros dizem que é a árvore da vida, outros dizem que são as 7 primeiras palavras do livro Bereshit, de Gênesis 1:1. Em hebraico são 7 palavras. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este objeto é para iluminação e ele funciona com azeite. Essa casa que ia ser construída, esse tabernáculo, não tem janelas. Não entra claridade por janela. Lembra que ele é todo de tábuas, como se fosse um retângulo, e a frente onde entra tem 5 colunas e são cortinas grossas que são postas de tal modo que fica escuro o tempo todo. Diariamente os sacerdotes entravam e acendiam as lâmpadas, trocava o azeite, tinha espivitadeira, tinha alicatezinhos, tinha pequenos recipientes para derramar o azeite nas suas taças, eram 7 taças. E, bom, aqui tem um desenho, eu vou colocar, mas por favor, assiste o vídeo que eu te mandei essa semana. O tabernáculo é um complemento da Parashat Trumá. Esse vídeo que eu mandei, ele foi gravado em 2002, no dia 27 de dezembro de 2002. Você vai me ver lá ainda de barba preta, o Dejair e eu magrinhos, e nós profetizando no santuário. Ainda nós estávamos de vestes de pano de saco, como se fosse pano de saco, não é um algodão grosso, com a faixa laranja, do jeito que Deus mostrou. Quando eu cheguei em Israel em 2005, eu vi a roupa dos sacerdotes que operam diariamente, não sumo sacerdote, eram desse jeito, era dessa cor, meio branca, um pouco de linho, como um algodão cru, e uma faixa laranja, uma aqui na cintura, às vezes aqui. Faixas laranja, da cor mais ou menos laranja. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, a gente fez essa roupa sem saber como era em Israel. E a primeira vez que eu ia em Israel e vi o tabernáculo, eu vi as peças, foi muito impressionante em 2002, quando Deus mandou fazer esse tabernáculo. E quando nós chegamos 5 meses depois em Israel, conhecemos o tabernáculo que está sendo levantado lá, é o templo. O Instituto do Templo está construindo todas as peças para colocar no 3º templo, que é chamado. Ok, então esse castiçal era para iluminação. E como eu disse, tem muitos significados. A outra peça, que está dentro ainda dessa Parashá, Trumá, são as cortinas do tabernáculo com as suas 4 cores. E o tabernáculo em si, né, a Mishkan, no deserto, é como se fosse uma caixa. Deixa eu achar umas fotos aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma nessa daqui, né? É mais ou menos uma caixa. Aqui está uma caixa enorme, né? Coberta com as cobertas. A cortina de cima ainda não está esticada. Tá vendo as divisões das tábuas, né? Tinha lado norte, lado leste, oeste, tudo tinha que ser virado. A frente da porta principal do tabernáculo tinha que ser para o leste. O fundo para o oeste, é claro. As laterais norte. Ele media aproximadamente 30 cúbitos, né? 30 cúbitos, eram 20 tábuas de 70 centímetros aproximadamente. Isso vai dar 2, 7, 14, uns 14 metros. Não. Tem que fazer essa conta aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma conta aqui. Quanto é que tinha aproximadamente? Que eu já esqueci essas medidas. Vamos lá. 14 vezes 0,7 igual 9,80. 10 metros. Por volta de 10 metros de comprimento. Por 5 de largura. E dividido... Não, 10 por 5 a primeira parte e a segunda parte 5 por 5, aproximadamente. Que ele era uma caixa
Vamos lá, vou mostrar aqui, né? Então aqui está o tabernáculo. Aqui uma divisão, como se eu estivesse vendo ele de cima. A primeira parte é maior, chamava Santo Lugar. A segunda parte é menor, chamava Santo dos Santos. E era dividido por uma cortina aqui no meio e aqui na entrada uma cortina. Então você está olhando a planta de cima. Então quando você entrava, abria a cortina, adentrava o primeiro cômodo grande, 5 por 10, e uma outra cortina, o segundo cômodo. Lá no segundo cômodo profundo estava a Arca da Aliança. Do lado de cá, à minha esquerda, estava o castiçal, à direita estava a mesa dos pães e à frente o incensário, a mesa de incenso de orações. Diariamente o sacerdote entra, vai até o castiçal, troca pavios, arruma, coloca. O fogo não apaga, ele fica constante. Ele vai, recoloca óleo. Vai até a mesa, uma vez por semana só, e troca os pães. E vai até o altar e faz as orações, acendendo incenso e colocando as intercessões diante do Senhor. Uma vez por ano, só que adentra até o outro ambiente, levando sangue para trazer o perdão dos pecados para todo Israel. Uma vez por ano. Por quê? Porque no sistema antigo, que eu vou falar daqui a pouco, era anualmente o perdão dos pecados. Tinha validade. O sangue de animais tinha validade só por um tempo. Deus estabeleceu isso. Sem sangue não há remissão de pecados. Mas também não tinha um sacrifício eterno, que vai se realizar, graças a Deus, no Mashiach e Yeshua, que vai ser o cordeiro, o corban, que vai ser dado no dia de Páscoa, para todos nós termos o nosso pecado definitivamente apagado com um único sacrifício. Eu não preciso trazer outro. Eu apenas peço o perdão, eu arrependo e não preciso trazer sangue, mas não elimina ofertas e dízimos e coração voluntário, não elimina nenhum tipo. Porém, para a remissão, para perdão, para o capará, não tem como eu pagar isso. Isso é gratuito no amado. Isso é Ele que ofertou. Agora, o restante de todas as conquistas, avanços, bênçãos, saúde, tudo passa por ofertas ainda hoje. Deus nunca mudou de querer que o meu livre-arbítrio entregue a Ele o que Ele pede, o que Ele fala. Ele pede, mas Ele não me obriga. Todo o sistema de oferta tem que ser voluntário. E ele nunca foi eliminado da terra. O que foi finalizado foi aquela entrada uma vez ao ano, que tinha que matar um animal, um cordeiro, e ele seria a remissão dos pecados. Uma vez ao ano entrava. Jesus fez uma vez para sempre. O sistema de sacerdócio continua no santuário superior. Todas as vezes, nós, pessoas que amamos a Deus e que entendemos isso e que fomos chamados, somos operadores, ministros de um sacerdócio superior e que ainda está operando. E cujo sumo sacerdote é Yeshua. Ele já fez a parte dele e nós somos sacerdotes. O que é um sacerdote? É alguém que sobe na presença, entra no santuário e representa o povo, faz um serviço diário. Por isso nós temos orações diárias, nós temos leituras da palavra, nós temos ofertas diárias, nós temos não sacrifícios, mas obediência ao que Deus pede no reino superior. E agora é disso que nós vamos falar. Vamos em Hebreus, capítulo 8. Vamos ler a Haftará. Hebreus 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer donativos, dons e sacrifícios,
pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestes. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro tabernáculo, fora irrepreensível, nunca se teria buscado um lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Foi o profeta Jeremias 31 que disse isso. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aleluia! Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Ora, também o primeiro tabernáculo tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, o candelabro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do véu, do segundo, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Então o escritor de Hebreus está descrevendo o primeiro pacto, a primeira aliança, o primeiro tabernáculo, mas ele está dizendo: tem um tabernáculo superior. Moisés olhou para o de cima. O primeiro passou, porque ele era terreno. O segundo é eterno. Quando veio Yeshua, abriu-se o santuário superior, inaugurou o de cima, e foi destruído o de baixo, e passa a valer o de cima. E daí para diante, o sacrifício do Cordeiro, Yeshua, tem valor eterno. Logo, não precisa de sacrifícios terrenos voltar porque aquilo era só uma sombra, era um projeto do que estava em cima, era uma projeção, e que teria duração limitada. E o eterno jamais acaba. Então, quando chegou a consumação dos séculos, o fim dos tempos, isso é interessante entender, Deus enviou o Mashiach e finalizou o tabernáculo terreno. E passa, então, a ser mediador de uma aliança superior. Então, verso 11 do capítulo 9. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha, vermelha aqui no caso, espargida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento,
de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, Moisés lembra que consagrou tudo com sangue, eu vou falar depois, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento de Deus, vos tem mandado, que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, doutra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Yeshua, o Mashiach, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Tem muita coisa aqui, né? Mas a ideia é o santuário superior, o tabernáculo eterno e o trabalho de Yeshua levando o seu próprio sangue. Ele é o tabernáculo, ele é o altar, ele é a oferta. Nele, é como se o corpo dele fosse tudo isso, e a hora que ele é levado, ele se torna o tabernáculo superior, aonde em Cristo, nele, no Mashiach, todos estarão. Agora, é uma figura que também é um tabernáculo eterno, e que é ele, e ao mesmo tempo ele opera nesse tabernáculo. Ele é o símbolo de tudo isso, porque tudo é por ele e para ele. Tudo foi feito nele, por ele e para ele. Agora, para finalizar essa parte de entender, uma frase que fica forte aqui é: a consumação dos séculos. De outra maneira, necessário fora padecer muitas vezes. Então, uma vez se manifestou para agora, na consumação dos séculos. Essa expressão consumou os séculos, findou o projeto lá quando Jesus veio e morreu. Foi a consumação. Daí para frente é o reino dele, é a glória dele, é a presença dele. Consumou a sombra, terminou o projeto. Agora, por que eu fiz esse tabernáculo que Jesus mandou fazer aí em 2002, eu, a Igreja Libertador, Dejaí, 5 ministérios, todos nós fizemos, sob ordem de Deus, um tabernáculo profético, porque vai construir um em Israel, Deus disse. E está sendo feito, está sendo colocado. Aí você me pergunta, Léo, então vai voltar para a sombra e vai ter um outro tabernáculo e vai voltar a matança de animais? Mistério eu não sei. Eu sei que Deus está no controle. E uma coisa eu sei também, que vai ser restaurado a nação de Israel no Mashiach. O Mashiach não vai exigir mais sacrifícios. Yeshua deixou muito claro isso quando diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele não falou que ia voltar a sacrifício. Ele expulsou os vendedores, ele expulsou os cambistas, ele expulsou, chutou as mesas, virou tudo.
Ele falou: a minha casa será chamada casa de oração. Ezequiel, profeta, viu o tempo futuro e falou que o tabernáculo seria restaurado no meio de Israel novamente. Jesus falava de si, sim, quando ele dizia que ele era o templo, e muita gente espiritualiza e diz: não, não vai precisar de templo. Jesus é o templo que todos precisam, verdade. Porém, Ezequiel também viu um tabernáculo restaurado, ele viu o povo voltando para a terra, e já era pós-exílio babilônico, não era desse que ele estava falando. Ele viu o povo voltando para a terra e vindo de todas as nações. Isso aconteceu. Ele viu a terra de Israel sendo toda replantada, árvores frutíferas, já aconteceu. Ele viu as crianças brincando nas praças, a segurança novamente, já aconteceu. Hoje Israel está cheio de crianças, cheio de gente nova. Ele viu o santuário ser reconstruído. Isso ainda não aconteceu. Ele viu nações se levantando para destruir Israel e chamou isso guerra de Gog, Magog, da terra de Magog. Isso também não vimos materialmente uma última guerra ainda. Mas na sequência, as restaurações já aconteceram, o templo ainda não e a guerra ainda não. Então, outros dizem: não, é o anticristo que vai enganar Israel e vai colocar de novo um santuário no meio deles para voltar a sacrifício, e o próprio anticristo vai se passar por um judeu, vai enganá-los, vai fazer um pacto e ele vai construir um santuário falso, e usam Daniel como base, usam Tessalonicenses como base, dizendo assim: quando vides a abominação da desolação que está no lugar santo, quem tiver, fuja. No lugar santo, uma abominação. Irmãos, eu vou muito a Israel e eu vejo. O dia que eu cheguei lá naquela região onde era o antigo templo, né, que hoje não tem mais, ainda perguntei a Deus: Senhor, que atitude eu tenho que ter aqui? Ele falou: reverência no meu santo monte. Aí eu pensei: nossa, ainda é? Pensei que essas coisas já tivessem acabado com o tempo. Deus não tivesse mais se importando com essa questão de lugar santo, porque é em Cristo, é em Yeshua. E ele falou: não, tenha reverência aqui no meu santo monte. E, interessante, quando vides a abominação no lugar santo, pode ser interpretado: Roma foi a abominação que esteve lá, Grécia foi a abominação que esteve lá por um tempo, mas tudo é questão de tempo. O Deus estranho aí dessa religião que está lá hoje, que não é de Israel, está no lugar santo. Tem 1.400 anos que tem uma mesquita que está no lugar santo, que era de Israel, que era do templo. E tem gente ainda falando que o anticristo é que ainda vai construir uma abominação para pôr no lugar santo. Mais abominação do que já está. Tem que tirar aquela abominação e colocar o verdadeiro. Isso que eu penso. E é isso que está escrito em Ezequiel: o tabernáculo voltará. Irmãos, a população lá sabe. A população palestina sabe. E teme muito que aquele lugar volte a ser um santuário para Deus. E por isso arma aquela confusão, aquela guerra. Fica guardando aquele lugar lá para que aquela... Não, aqui é só de Alá e não sei o que, tal. Olha, ainda vai ter um templo lá. Eu sei disso. Sei no meu espírito, sei por profecia, sei com toda a convicção do profeta Ezequiel que ele viu de novo um tabernáculo levantado. Ele viu e saía a abominação. Assim como saía toda a abominação da terra e o povo de Israel voltava a morar lá, e saía toda a escassez da terra e as plantas voltavam, saía a tristeza da terra e as crianças cantavam júbilo, saía todos os falsos templos e entrava o verdadeiro. E aí eu penso que vai se cumprir o que Jesus diz: será só para a oração e não para derramar sangue. Provavelmente os judeus vão receber revelação do Mashiach, que não precisa mais. Eles entenderão até pelas profecias de Daniel: o sacrifício cessa,
a iniquidade foi banida. Muito bem, essa aí é uma colocação extra, a Paraxá não fala disso, mas já que lemos Hebreus e mostramos o tabernáculo superior, então vamos mostrar também o futuro daquela terra, o futuro daquele lugar onde o templo vai estar. Reprisando, o tabernáculo foi visto por Moisés e Deus então faz com que ele copie na terra a cópia do verdadeiro que está no céu. Esse tabernáculo serve para encontro de Deus com o seu povo, proximidade, e é um lugar de santidade, onde os pecados serão confessados, cada sacrifício por erro será apresentado para que a nação seja limpa, tenha um padrão moral alto para manter a conexão com Deus. Esse tabernáculo vai durar um tempo no deserto, vai adentrar, vai caminhar com eles os 40 anos de deserto, vai adentrar com eles na terra prometida, e depois de 400 anos depois na terra, Davi vai construir um templo nesse modelo. Não pode fazê-lo, mas Salomão o faz. Esse templo vai durar mais 800 e poucos anos, vai ser destruído, o povo vai ser levado para a Babilônia, fica 70 anos de cativeiro, o povo de Israel volta para Jerusalém, volta do livro do cativeiro, reconstrói esse templo, vai ficar mais 400 anos, vai vir a época do Mashiach, vai fazer a consumação dos séculos, vem o Mashiach, Yeshua, morre, ressuscita e deixou dito que esse templo agora não ficará pedra sobre pedra e que ele vai estabelecer o superior. Ele sobe arrebatado e começa o serviço de um sacerdócio superior que dura até hoje. Ele voltará, diz o mesmo texto aqui de Hebreus 9, fala que uma vez, assim também o Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então ele voltará, e nessa volta há profecias de que Israel já estará restaurado, o templo de Israel também estará restaurado, e a igreja, os goim, os gentios salvos em Cristo, estarão unidos com Israel, numa conexão de adoração de um só homem. Não haverá essa divisão tão bruta, tão antissemítica, não vai ter esse racha. Os dois querubins estarão irmão com irmão. Eu creio que o querubim da igreja, o querubim de Israel, face a face, um olhará para o outro como irmão, e a Shekinah, a glória de Hashem, encherá toda a terra, porque a terra será como essa arca da aliança, onde Deus habita, e a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém. Pai Celestial, nosso coração anela e anseia ver a paz, a remissão total o tempo, o reino milenar, a glória do Senhor sobre a terra. Portanto, eu intercedo hoje, Senhor, para que a lição da Trumá, que é a generosidade que brota do livre-arbítrio, que sai de dentro de nós para desejar ser do Senhor, seja essa unção espalhada sobre a terra hoje e toque a todo ouvinte, e seja ela agora, Senhor, acionada para que suba da terra uma verdadeira Trumá, uma verdadeira oferta que suba e se eleve como cheiro, como ouro, como prata, como bronze, como tecido, como especiarias, como óleo, tudo suba, Senhor, e consolide a construção daquilo que está faltando para materializar na terra. Monta, Senhor, nas regiões celestes, até completar o que foi destruído pela queda do homem, até completar sobre a humanidade o santuário perfeito, até que toda a terra aceite o tabernáculo
E como diz em Apocalipse, o Senhor Jesus diz, até que o tabernáculo de Deus esteja com os homens. Pai Santo, materializa o teu tabernáculo novamente na terra. Materializa, Senhor, em nós, em cada um. Senhor, nos leva à convicção de pecado, de purificação, de receber a purificação gratuita no amado, apenas quebrando o coração, confessando e desejando ele, desejando esse perdão, desejando uma comunhão, afastando, Senhor, os maus intentos, as ambições. Só o Senhor é Deus, Pai. Eu peço teu perdão por todos os dias do ano em que o meu coração se inclinou para afastar do Senhor, em que não me rendi, em que não te ofertei, em que não me submeti, em que fui governante de mim mesmo, em que fui egoísta. Pai Celestial, perdoa e purifica, Senhor, para que o Senhor habite na terra novamente. Até que venha, Senhor, esses juízos, caia sobre a terra para tirar todo o nível de maldade, dureza de coração tão presente nessa geração. Ó Deus Todo-Poderoso, acende novamente esse fogo do teu reino e queima e purifica aqui embaixo, até nos tornarmos santo para ti. Bate a tua palavra até esse martelo nos moldar numa sociedade que te agrada, Senhor. Até sermos esse santuário na terra toda para te receber e o Senhor sentir paz, sentir que está confortável e não ter, Senhor, dentro de nós nada que afugente a tua presença, porque o Senhor não conviverá na imundícia, não conviverá na mentira, não conviverá nas sujeiras que tiver ainda não queimada no fogo. Pai Santo, que tudo dentro em nós seja santuário de ouro para o Senhor. Os nossos ossos sejam purificados até ser ouro para ti. Nosso sangue seja purificado, nossa herança genética, até que sejamos pedras preciosas, polidas, reluzentes, até que sejamos tabernáculo individual e coletivo para o Senhor. Abençoa teu povo Israel sobre a face da terra, Senhor. Abençoa, Senhor, eles para que o santuário que é Yeshua, o Mashiach Yeshua, seja revelado como o único sumo sacerdote que todo Israel e o mundo precisa. Pai Celestial, levanta o tabernáculo terreno novamente. Assim que terminar, assim que subir tanta oferta dos corações dessa geração, tiver material suficiente para o Senhor dar a nós as respostas de um tabernáculo para vir entre nós, para criar um ambiente na terra, Senhor. Nós te ofertamos, Senhor, de todo o nosso coração e pedimos o perdão quando não conseguimos ofertar, quando nosso egoísmo foi muito, quando nossa obediência foi pouca. Em nome de Jesus oramos. Yeshua o Mashiach. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Assiste lá o vídeo, o tabernáculo, foi feito em 2002, dezembro de 2002.